Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus, amém? Um estudo que está atrasado aí, mas nós vamos colocar em ordem, amém? Vamos lá. O melhor lugar. Onde é o melhor lugar? Vamos entender de acordo com a Palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pela luz que o Senhor derrama sobre nós no dia de hoje. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Obrigado também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos pelas tuas santas palavras. Graças te damos pelo derramamento do Espírito Santo para nós compreender o que o Senhor quer que nós façamos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a mim, a minha família e a todas as famílias e todos internautas que escutam as tuas santas palavras. Traga paz para cada uma delas, fortalece o coração para que nós possamos ir juntos, Senhor, para a nova terra que o Senhor nos prometeu, que mana leite e mel. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Muito bem, o melhor lugar. O melhor lugar. Tem uma música que fala: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador mesmo. Não tem outro. Você precisa escolher o melhor lugar. O melhor tempo para estar aos pés do Senhor. Tá? De preferência de joelhos, viu, meu irmão? Tá? E se não puder, não tem problema nenhum. O importante é você estar aos pés do Salvador. Tá? E ele, né? Você tem que estar de joelho, o adorando ali, né? Louvando e confessando seus pecados, seus pedidos também, pedindo a ele perdão, buscando o batismo do Espírito Santo, estudando a Bíblia, memorizando a Bíblia. Queridos, você e eu, nós vamos aprender onde é o melhor lugar. É sempre aos pés do Salvador. Não tem outro igual, queridos. Agora, como que Jesus começava cada dia da sua vida ali, na época dele, que ele viveu aqui na Terra por 33 anos? Como é que era o começo de Jesus? O dia. Amados, Jesus acordava antes do sol nascer, tá? E ele já estava em comunhão com o Pai. Aleluia. Você tem esse hábito de acordar de madrugada para poder falar com Deus? Ou antes do sol nascer você conversar com ele? Antes de ir para o seu trabalho? Antes de fazer qualquer atividade? Hein? Eu já falei para vocês, eu durmo cedo e acordo de madrugada sempre. E quando eu acordo, eu vou sempre falar com Deus e o sol não tem nascido ainda, está escuro. Mas cada um tem o seu lugarzinho, não é? Quando eu acordo, eu prefiro ir lá para a minha mesa ali no meu escritório e ficar ali. E falar com Deus ali. Agradecer por fazer os seus pedidos, né? Porque ali você está em silêncio, está em comunhão com Deus. Você está em paz, de espírito, né? Jesus tinha esse hábito de falar com Deus antes do sol nascer. Antes de todo mundo acordar. Tá? Quando você lê ali Marcos capítulo 1, versículo 35, esse verso pequeno, curto, é um verso pequeno e curto, mas tem uma profunda mensagem para nós. Esse verso de Marcos capítulo 1, versículo 35. Para você e para mim, que diz assim, ó: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que Deus orava muito, hein, queridos? Você já se perguntou isso? Por que Jesus mesmo orava tanto? Ele vivia na dependência do Pai.
Deu para você entender? Aqui era o costume de Jesus fazer isso, se levantar antes de todos os seus discípulos. Jesus conversava com o Pai audivelmente. Você conversa com Deus falando que nem eu estou falando com você, alto para Deus escutar? Queridos. Jesus falava com o Pai assim. Ele não ficava sussurrando. Ele falava mesmo. Tá? Como é bom falar com Deus audível, né, meu irmão? E cantar hinos de louvor a nosso Deus. Né? Eu tenho um hino que eu canto ele sempre, toda vez que eu leio a palavra de Deus. Né? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nação, rendeis louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Eu tenho o costume de cantar esse hino todo dia. Todo dia eu canto esse hino. Assim que termino de ler uma passagem da Bíblia do Senhor ali, né, e começar a escrever os meus estudos da Bíblia. Jesus conversava com o Pai, audível. Quando você vai no livro de Salmos também, né, fala, buscarei a tua presença, buscarei sendo a tua presença, né, cedo, buscarei a tua presença, buscarei cedo a tua presença. Livro de Salmos 27, versículo 8. Agora, meu irmão, o que o texto de 1 Crônicas 16:11 diz sobre a forma como devemos buscar a Deus? Vamos ler. Aqui, abra sua Bíblia no livro de Crônicas, tá? Minha Bíblia já está aberta aqui, tá? E eu já escrevi aqui o texto, tá bom? E aqui eu deixei Lucas para nós ler na Bíblia. Tá bom? Bíblia na mão, Deus no coração. Mas está escrito lá assim, ó. Livro de 1 Crônicas 16:11. Buscai ao Senhor e ao seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. 1 Crônicas 16:11. Você tem um lugar onde você gosta de fazer suas orações? Ficar sozinho com o Senhor? Talvez você tenha ali no seu quarto, né? Tem pessoas que gostam de orar no quarto. Tem outras que gostam de ir para o jardim, né? Na mesa da sua sala, a minha esposa fica nesse lugarzinho aqui, ó, 4 horas da manhã, falando com Deus. Todo dia, 4 horas da manhã. Tá? Mais tardar, 5 horas da manhã. Ainda está escuro. Tá? Então, meu irmão, cada um tem um lugarzinho, um cantinho que ele reservou, né? Eu tenho o meu erário, eu gosto também de orar aqui embaixo, no meu escritório, e quando eu subo para dar comida para minha cachorra, eu também vou lá em cima, no erário lá, e olho para o céu, tenho o costume de olhar para o céu e agradecer a Deus também, pelos meus vizinhos, meus amigos e inimigos também. Pedir proteção para todos nós. Para a igreja que eu frequento, para todos nós. Você tem um cantinho para você sempre orar para Deus? O importante é você ter. Dia a dia falar com Ele. Não é vez em quando. Tá? Queridos, vou dizer para você, esse é o melhor lugar do mundo. É você estar aos pés do Salvador. O título da lição é o melhor lugar. Se tem um lugar bom, é esse que você escolheu para falar com Deus e estar aos pés do Salvador. Não importa onde é. Um dia eu vi um mendigo no canto, debaixo de uma ponte, ajoelhado. Você entende? No centro de São Paulo. Ali era o lugar melhor para ele falar com Deus. Essas pessoas que dormem na rua. Eu passei e vi ele lá.
Ali era o lugar dele falar com Deus. Ali era o melhor lugar do mundo para ele. Estava falando com o Senhor. Com certeza, meu irmão. Tá? Lucas 10, 39, 42, está escrito assim, ó. Abra sua Bíblia agora, vamos ler na Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, né? Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ler o texto todo? É Marta e Maria. Jesus na casa delas. É curtinho, dá para ler, ó. Indo eles, está falando Jesus e seus discípulos. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certamente, e certa mulher, né, chamada de Maria, o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada certa mulher chamada certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Marta tinha uma irmã que chamava Maria. E esta, né, quedava-se a sentar-se aos pés do Senhor, de Deus, de Jesus, e ouvia os ensinamentos dele. Marta, a que hospedou Jesus, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Ela fazendo uns preparos de ceia para o Senhor e os discípulos, tá? Então ela estava agitada ali fazendo aquilo lá. Então aproximou ela de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fiquei a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar-me. Maria estava ao pé de Jesus, ouvindo as palavras dele, agarrada nos pés dele. Já pensou? Olha o que Jesus respondeu para Marta. Respondeu o Senhor: Marta, 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 minha querida filha Marta, né? Jesus respondeu para ela, ainda, né? Jesus falando isso, disse para ela: andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava querendo dizer aqui, né, meu querido? Né? Meus queridos, a verdade é essa. Nós precisamos trabalhar como Marta. Não tem jeito. Tá? Sim, nós precisamos. Mas nós precisamos tirar um tempo também para estar aos pés de Jesus como Maria. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Nós temos que trabalhar, sim, que nem Marta. Mas nós temos que tirar um tempo para estar aos pés do Senhor também. Como Maria fez. Tá? Não se esqueça disso, meu querido irmão. Tá? Deus quer uma mescla, sabia? Uma mescla, uma mistura de Marta e Maria, tá? Ou seja, atividades e comunhão. Era assim a vida de Jesus, sabia? Ele tinha atividades dele e também tinha comunhão com o povo. Tinha comunhão com Deus, meu irmão, Deus Pai dele. Jesus, ele tinha atividade deles com o povo, que eu falei ao contrário aí, né? Mas ele tinha comunhão com o Pai. Ele orava. Toda hora ele estava orando. Todo santo dia, de madrugada, ele antes do sol nascer, Jesus já estava orando. Em comunhão com o seu Pai. Ele tinha o seu tempo para o seu Pai. E olha que Jesus tinha muitas atividades para fazer em 33 anos, meu irmão.
O relacionamento com Deus é diário. Se você não conseguiu, em um dia, ter comunhão individual, aos sós com Deus, no dia seguinte você corrige isso. Às vezes você não deu tempo, não teve jeito. No outro dia, peça perdão para Deus e vá lá falar com Ele. E peça desculpa. Não se preocupe. Deus é Deus do amor. Ele te entende. Mas o que você não pode deixar é de ter o tempo para Ele. No outro dia você corrige isso. E dá continuação, todos os dias. Meu irmão, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Tá? Não tem como. Tá? A boa notícia também é que, se for preciso, você pode começar cada vez que erra. Cada vez que você errar, você pode começar. Essa é uma boa notícia que Deus te dá. Deus está aberto para os seus filhos e filhas. Você pode começar cada vez que você errar. Cada vez que caímos, o melhor é se levantar. A glória humana não é nunca cair. A glória humana é se levantar cada vez que caímos. Agora, nessas últimas semanas, quanto tempo você dedicou à oração e estudo da Bíblia e aos pés com Deus, meu irmão? Quanto tempo nessa semana? Quanto tempo você olhou essa semana para o céu? Tem pessoas que nem olham para lá, meu irmão. É de lá que vem o socorro. É lá que está Ele, nosso Jesus, querido. É lá que está o Deus Pai. Amados, quanto tempo essa semana você teve para o estudo da Bíblia? Está em oração aos pés do Senhor? Você passou a semana toda assim? Tem pessoas que só vai aos pés do Salvador quando está em dificuldade. Renove sua energia buscando a Deus de todo o seu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Aleluia. Porque Deus está com as portas abertas, pronto para te ouvir. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Escolha o seu lugarzinho para ficar falando com Ele. Ué. Faça com quem aquele mendigo que eu disse para você debaixo do viaduto. Ele foi lá num lugarzinho lá e eu passei vendo e todo mundo que passava via, ele estava lá de joelhos. Ali era o melhor lugar do mundo para ele falar com Deus. Próximo estudo. Bênçãos em dobro. Pode ser hoje à tarde. Bênçãos em dobro. Tá bom? Vamos ver isso. Bênçãos em dobro. Existem várias formas de estudar a Bíblia, viu? Tá? Verso por verso. Como já vimos antes nos capítulos, né? Por capítulo. Tema por tema, tá? Ou palavras por palavras chaves. Ou um livro inteiro. Você estudar o livro inteiro. Podemos usar um dicionário também bíblico. Ou ler a Bíblia, acompanhada da série O Grande Conflito. Bênçãos em dobro. É isso que nós vamos aprender, tá bom? Em nome de Jesus. Fique com a paz. Até a tarde. Nós vamos agarrado, misturado aí com o Senhor no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Compartilhe, viu? Compartilha. Bênçãos em dobro é quando você compartilha com outras pessoas, viu? Você mostra a palavra de Deus para outras pessoas. Você não tem um dom de pregar? Você acha que você não tem? Então você tem um dom de cantar. Tem um dom de tocar para o Senhor. Então compartilhe o estudo. Seja um pregador. Porque você compartilhando, você já é um pregador. Amém? Fique com a paz do Senhor.
Tchau, pessoal. Até a tarde ou amanhã de manhã. Tá bom? Em nome de Jesus.